Thalita Fonseca acordou às 5:30 da manhã, como fazia todos os dias há exatos 2 anos. O despertador tocou no quarto minúsculo que dividia com a mãe na periferia de Vitória, e ela se levantou com o cuidado de sempre para não acordar Neuza, que dormia no sofá-cama da sala desde que a doença pulmonar havia piorado, e subir escadas se tornara impossível. A casa era simples, paredes com infiltração que elas não tinham dinheiro para consertar, mas estava limpa e organizada, reflexo da personalidade meticulosa de Thalita. Ela tomou banho rápido com a água fria que jorrava do chuveiro quebrado, vestiu a calça jeans desbotada e a blusa branca simples que usava no trajeto até o trabalho, e saiu sem tomar café. Guardava os R$ 15 do dia para comprar algo no caminho, calculando mentalmente se sobraria alguma coisa no final do mês, depois de pagar as consultas médicas da mãe e os remédios caros que o SUS não fornecia. 2 ônibus lotados, 1h40 de trajeto. E finalmente ela descia no bairro nobre de Praia do Canto, onde as mansões se erguiam imponentes de frente para o mar. A casa de Bernardo Almeida Vasconcelos era uma dessas construções que faziam as pessoas diminuírem o passo na calçada para a admirar. 3 andares de arquitetura moderna, vidros espelhados que refletiam o oceano, jardim impecável com jasmins que perfumavam toda a rua. Thalita entrou pela porta dos fundos, como sempre, trocou de roupa no quartinho de empregada e vestiu o uniforme cinza, que a tornava invisível. Às 7 em ponto, como um relógio suíço, ela estava na cozinha preparando o café da manhã dele. Café expresso forte, 2 fatias de pão integral torrado, geleia de damasco importada, suco de laranja espremido na hora. Ela conhecia cada preferência de Bernardo, melhor que qualquer das namoradas que desfilavam pela mansão. Sabia que ele gostava da xícara aquecida antes do café, que detestava quando o pão ficava muito torrado, que preferia o suco coado 2 vezes para não ter polpa. Durante 2 anos, observando cada detalhe da vida dele, Thalita havia memorizado tudo, mesmo sabendo que esse conhecimento íntimo não significava nada além da eficiência de uma boa funcionária. Bernardo desceu às 7h15, como sempre, usando terno azul marinho e gravata que combinava perfeitamente. Ele era o tipo de homem que chamava a atenção em qualquer ambiente, alto, ombros largos, cabelos negros sempre bem cortados, olhos castanhos que transmitiam inteligência e determinação. Aos 32 anos, já havia multiplicado a fortuna que herdara do pai, expandindo os negócios da família para outros estados. Thalita o cumprimentou com a formalidade de sempre. "Bom dia, senhor Bernardo." Ele murmurou um bom dia distraído, os olhos já no celular verificando e-mails urgentes. Tomou o café em silêncio, como de costume, e Thalita começou a arrumar a cozinha, invisível como sempre fora. Era assim todos os dias. Ele saía para o escritório no centro da cidade, voltava para almoçar às vezes, trabalhava até tarde, jantava fora na maioria das noites. Ela cuidava da mansão inteira. Limpava, organizava, lavava, passava, cozinhava quando necessário, e no final do dia voltava para casa com o corpo dolorido e o coração pesado de um sentimento que jamais poderia confessar, porque Thalita havia cometido o erro mais perigoso que uma empregada pode cometer. Ela se apaixonara pelo patrão. Acontecera aos poucos, sem que ela percebesse. Primeiro foi a admiração pela ética de trabalho dele, pela forma como tratava as pessoas com respeito, pela inteligência evidente nas conversas telefônicas que ela ouvia acidentalmente. Depois, veio a empatia ao perceber como ele era solitário apesar de todo o dinheiro, como as namoradas sempre queriam algo dele, mas nunca realmente o conheciam. E finalmente, inevitavelmente, veio o amor silencioso e doloroso de quem sabe que está completamente fora do alcance. Ela nunca demonstrou nada. Mantinha a postura profissional impecável, evitava até mesmo olhar diretamente para ele por muito tempo, tratava-o com a cortesia respeitosa que a distância social entre eles exigia. Durante 2 anos construíram um muro emocional tão sólido que às vezes conseguia passar dias inteiros sem pensar nele como homem, apenas como o patrão que pagava seu salário em dia e nunca fora desrespeitoso. Mas havia momentos em que o muro rachava, geralmente à noite quando ela estava deitada no quartinho apertado da casa da mãe,
E então vinham as fantasias impossíveis que a faziam se sentir patética e envergonhada. Aquela manhã de quinta-feira começou como todas as outras, mas Thalita não fazia ideia de que nas próximas horas sua vida mudaria completamente. Ela estava limpando a biblioteca no segundo andar, passando o pano cuidadosamente nos livros que Bernardo colecionava, mas raramente lia, quando ouviu passos apressados na escada. Ele nunca voltava para casa antes do meio-dia, então ela se virou surpresa e o viu parado na porta da biblioteca com uma expressão que ela jamais havia visto no rosto dele. Desesperado, completamente desesperado. Thalita, eu preciso falar com você. É urgente. Ela largou o pano imediatamente, preocupada que tivesse feito algo errado, que ele fosse demiti-la. O coração disparou no peito enquanto seguia Bernardo até o escritório no primeiro andar. Ele fechou a porta, o que nunca havia acontecido antes, e começou a andar de um lado para outro como um animal enjaulado. Aconteceu uma coisa terrível. A Isabela terminou comigo. Thalita piscou confusa. Isabela era a namorada atual, uma modelo que aparecia na casa algumas vezes por mês. Ela era linda, elegante, exatamente o tipo de mulher que deveria estar com um homem como Bernardo. Mas Thalita não entendia por que ele estava tão desesperado com o término, já que o relacionamento parecia superficial como todos os outros. Sinto muito, Sr. Bernardo. Você não está entendendo. Ela terminou 2 dias antes do jantar mais importante da minha carreira. Amanhã à noite eu tenho um encontro com Eduardo Montalvo, um investidor espanhol que pode colocar 15 milhões de reais no novo empreendimento. 15 milhões, Thalita. É o projeto que vai expandir a empresa para o mercado internacional. Ela continuava sem entender o problema, até que Bernardo parou de andar e a encarou diretamente pela primeira vez em 2 anos de trabalho. Os olhos castanhos dele estavam desesperados, quase suplicantes. O Montalvo é ultraconservador. Ele se recusa a fazer negócios com homens solteiros porque acha que falta responsabilidade, estabilidade. Ele quer conhecer minha esposa no jantar. Eu disse que era casado porque sabia que senão ele nem aceitaria a reunião. E agora a Isabela terminou. E eu não tenho ninguém para levar. O silêncio que seguiu foi pesado. Thalita sentiu algo estranho no estômago, uma premonição do que estava por vir, mas ainda assim se recusava a acreditar. Passei a manhã inteira ligando para todas as mulheres que conheço. Todas. Amigas, ex-namoradas, primas de amigos. Ninguém pode amanhã à noite. Algumas têm compromissos, outras simplesmente se recusaram quando expliquei a situação. E eu fiquei pensando em quem poderia fazer isso de forma convincente, alguém que me conhece, que sabe como eu sou, que poderia fingir ser minha esposa de um jeito que o Montalvo acreditasse. Bernardo respirou fundo antes de continuar, e Thalita viu que ele estava realmente desesperado, ao ponto de fazer algo que provavelmente jamais imaginara ser capaz. Você, Thalita. Você me conhece melhor que qualquer pessoa. Sabe como eu gosto do café, que músicas me acalmam quando estou preocupado. Você poderia fingir ser minha esposa por uma noite. Só uma noite. Eu sei que é absurdo. Eu sei que estou cruzando todas as linhas. Mas são 15 milhões de reais. É o futuro da empresa. E eu te pagaria 5 mil reais só pela noite. O mundo de Thalita girou. 5 mil reais era quase 3 vezes o salário mensal dela. Com esse dinheiro ela poderia pagar meses de tratamento para a mãe, comprar os remédios caros, consertar o chuveiro, a infiltração, talvez até guardar um pouco. Mas ao mesmo tempo, a proposta era absurda, humilhante, perigosa. Ela passaria a noite inteira fingindo ser algo que nunca poderia ser, colocando-se em uma situação onde seria exposta como uma farsa, onde todos veriam que ela não pertencia àquele mundo. E havia o problema maior, o mais perigoso de todos. Como ela conseguiria fingir por horas inteiras que estava casada com o homem que amava secretamente? Como tocaria nele, sorriria para ele, agiria como esposa sem que os sentimentos reais transbordassem e a humilhassem? Senhor Bernardo, eu não sei se consigo fazer isso. Eu sou empregada. As pessoas vão perceber que eu não pertenço a esse mundo. Não vão. Vamos te arrumar, comprar um vestido adequado, fazer cabelo e maquiagem. O Montalvo nunca te viu. Ele não tem como saber. E você é inteligente, Thalita.
Eu vejo como você é quando fala sobre os livros que lê, sobre as notícias. Você só precisa ser você mesma, só que bem vestida. Ele se aproximou mais, e pela primeira vez, Thalita percebeu como era alto comparado a ela, como os ombros largos dele bloqueavam a luz da janela. A proximidade a fez tremer por dentro. Por favor, eu não pediria se não estivesse desesperado. 5.000 reais, Thalita. E a gratidão eterna. Você estaria salvando anos de trabalho, o futuro de dezenas de funcionários que dependem da empresa. Thalita fechou os olhos. Pensou na mãe em casa, tossindo naquele sofá desconfortável, precisando de tratamento melhor. Pensou na humilhação de sempre andar com roupa velha, de nunca poder comprar nada além do essencial. E pensou com uma dor aguda no peito, que talvez fosse a única chance na vida de estar ao lado de Bernardo como se fosse igual a ele, mesmo que por algumas horas, mesmo que fosse tudo mentira. Está bem, eu faço. O alívio no rosto de Bernardo foi instantâneo e intenso. Ele deu um passo à frente como se fosse abraçá-la, mas se conteve no último segundo, lembrando-se da posição de cada um. Em vez disso, pegou a mão dela e apertou com gratidão genuína. Obrigado. Você não faz ideia do quanto isso significa. Amanhã de manhã vamos sair cedo para te arrumar. Vista algo simples, vamos às compras antes de tudo. E Thalita, eu prometo que vou cuidar de você durante todo o processo. Não vai acontecer nada que te faça se sentir desconfortável. Ela assentiu sem confiar na própria voz. Quando Bernardo finalmente soltou a mão dela e saiu do escritório para voltar ao trabalho, Thalita ficou ali parada por longos minutos, tentando processar o que havia acabado de aceitar. Tinha concordado em fingir ser esposa do homem que amava secretamente. Tinha concordado em passar uma noite inteira ao lado dele, tocando nele, sorrindo para ele, atuando como se fossem um casal de verdade. Seria a noite mais maravilhosa ou a mais dolorosa da sua vida. Provavelmente as duas coisas ao mesmo tempo. Thalita voltou para a biblioteca e continuou limpando os livros mecanicamente, mas a mente estava em outro lugar completamente. Pensava em como seria estar bem vestida, arrumada, sentada ao lado de Bernardo em um restaurante caro. Pensava em como os garçons a tratariam com respeito, em vez do desdém velado que sempre sentia quando entrava em estabelecimentos do bairro nobre para fazer compras para a casa. Pensava em como seria olhar para Bernardo e não ter que desviar o olhar imediatamente, poder observá-lo abertamente como uma esposa faria, mas principalmente pensava no perigo. No risco de que durante aquelas horas de encenação ela deixasse escapar o que sentia. No medo paralisante de que Bernardo percebesse e então tudo ficasse estranho entre eles e ela perdesse não só o emprego, mas também a dignidade. O muro emocional que construíra tão cuidadosamente durante 2 anos seria testado da forma mais brutal possível. Quando terminou o expediente às 5 da tarde, Thalita pegou os 2 ônibus de volta para casa em estado de choque. Neuza estava na sala assistindo televisão e quando viu a filha entrar com aquela expressão atordoada, desligou o aparelho imediatamente. O que aconteceu? Você está bem? Thalita se sentou ao lado da mãe e contou tudo. A proposta absurda, o dinheiro tentador, o perigo emocional. Neuza escutou em silêncio e quando a filha terminou, segurou o rosto dela com as 2 mãos calejadas. Filha, eu sei o que você sente por ele. Mãe, percebe essas coisas. E eu sei que você está com medo de se machucar. Mas 5.000 reais mudaria nossa vida. E quem sabe, talvez durante essa noite, ele finalmente te veja de verdade. Não como a empregada, mas como a mulher incrível que você é. Mãe, ele nunca vai me ver assim. Eu sou a funcionária. Amanhã à noite vai ser só teatro. E no dia seguinte tudo volta ao normal. Talvez. Ou talvez não. Às vezes as pessoas precisam de um empurrãozinho para enxergar o que sempre esteve na frente delas. Thalita não acreditava nisso, mas a esperança teimosa no coração dela, aquela que nunca conseguia matar completamente, se acendeu um pouco. Passou a noite em claro, alternando entre empolgação e terror, imaginando 1000 cenários diferentes para o jantar do dia seguinte. Quando o despertador tocou na manhã de sexta-feira, ela estava exausta, mas estranhamente calma.
Tinha tomado a decisão e agora precisava seguir em frente. Vestiu a roupa mais simples que tinha e pegou os ônibus até a mansão, mas desta vez não entrou pela porta dos fundos. Bernardo já estava esperando na frente com o carro, um sedã preto e elegante que ela só havia visto de longe. Pronta para a transformação, Thalita respirou fundo e entrou no carro, sentindo o couro macio do banco, o cheiro de carro novo, o som suave do motor potente. Era outro mundo completamente, e ela mal podia acreditar que nas próximas horas faria parte dele, mesmo que apenas de mentira. A primeira parada foi em uma boutique exclusiva no shopping mais caro de Vitória, daqueles que Thalita só conhecia de passar em frente olhando as vitrines. Quando entraram, as vendedoras olharam para ela com aquela expressão que ela conhecia bem, avaliando a roupa simples, os sapatos gastos, decidindo mentalmente que ela não tinha dinheiro para comprar nada ali. Mas então Bernardo colocou a mão nas costas dela, um gesto protetor e íntimo, e disse com voz firme que ecoou pela loja inteira: "Minha esposa precisa de um vestido para um jantar de negócios hoje à noite. Algo elegante, mas não exagerado. Mostrem as melhores opções." A transformação no comportamento das vendedoras foi instantânea. Sorrisos surgiram como mágica. Cadeiras foram oferecidas, champanhe apareceu do nada. Thalita se sentou desconfortável, enquanto traziam vestido após vestido, cada um mais caro que o último. Ela não fazia ideia de como escolher. Tudo parecia bonito, mas completamente fora da realidade dela. Foi Bernardo quem tomou a frente, analisando cada peça com um olhar crítico, descartando as muito chamativas, as muito simples, até que uma das vendedoras trouxe um vestido azul marinho que fez os olhos dele brilharem. "Esse. Experimenta esse." Thalita entrou no provador com o vestido e demorou alguns minutos só olhando para ele. O tecido era suave como seda debaixo dos dedos, o corte era perfeito, elegante sem ser vulgar. Quando finalmente o vestiu, quase não se reconheceu no espelho. O azul marinho realçava os olhos verdes dela de um jeito que nunca havia notado. O corte abraçava o corpo de forma sofisticada, fazendo-a parecer pertencer àquele mundo de luxo. Quando saiu do provador, o silêncio foi absoluto. Bernardo a olhava fixamente e havia algo diferente na expressão dele. Algo que Thalita não conseguia identificar, mas que a fez corar intensamente. Ele se aproximou devagar. Ajeitou uma prega do vestido no ombro dela, e o toque dos dedos dele na pele nua do braço dela enviou arrepios por todo o corpo. "Perfeito. Vamos levar esse. E precisa de sapatos também. E uma bolsa." As próximas 2 horas foram um borrão de experimentar sapatos de salto alto que ela mal conseguia andar. Escolher uma bolsa pequena e elegante, comprar lingerie nova que a fez corar violentamente quando Bernardo insistiu que esposas de homens ricos usavam coisas bonitas por baixo também. Quando finalmente saíram da loja com várias sacolas, Thalita estava tonta com a quantidade de dinheiro que ele havia gasto sem pestanejar. Próxima parada, salão de beleza. O salão era ainda mais intimidante que a boutique. Mulheres elegantes estavam sendo atendidas em cadeiras luxuosas. O cheiro de produtos caros perfumava o ar. Música suave tocava ao fundo. A dona do salão veio pessoalmente atender quando viu Bernardo, uma mulher de meia idade com cabelos impecáveis e sorriso profissional. "Senhor Vasconcelos, que prazer tê-lo aqui. E essa deve ser a senhora Vasconcelos. Soube que se casaram recentemente. Parabéns." Thalita engoliu em seco com a mentira, mas Bernardo respondeu naturalmente, passando o braço pela cintura dela de forma possessiva. "Obrigado, Márcia. Hoje à noite temos um jantar importante e quero que minha esposa esteja deslumbrante. O melhor que vocês puderem fazer com o cabelo e a maquiagem." Márcia estudou Thalita por alguns segundos, olhos profissionais avaliando o material que tinha para trabalhar, e então sorriu genuinamente pela primeira vez. "Ela já é naturalmente linda. Vamos apenas realçar o que a natureza deu. Venha comigo, querida." As próximas 3 horas foram uma experiência surreal. Lavaram o cabelo dela com produtos que cheiravam a flores caras, fizeram hidratação, cortaram as pontas, aplicaram não sabia quantos cremes e óleos. A cabeleireira trabalhou com concentração absoluta,
fazendo cachos suaves que caíam pelos ombros de Thalita em ondas perfeitas. Enquanto isso, a maquiadora preparava os produtos, organizando pincéis como um cirurgião organiza instrumentos. O mais surpreendente foi que Bernardo ficou o tempo todo. Não saiu para trabalhar, não ficou no celular ignorando tudo. Ele sentou em uma cadeira próxima e simplesmente conversou com ela. Pela primeira vez em 2 anos, conversaram de verdade, como iguais, sem a barreira rígida de patrão e empregada entre eles. Você lê muito, não é? Sempre vejo você com algum livro quando acha que ninguém está olhando. Thalita se surpreendeu que ele tivesse notado. Sim, Sr. Bernardo, adoro literatura clássica, Machado de Assis, Clarice Lispector, José Saramago. Para de me chamar de Sr. Bernardo. Hoje você é minha esposa, lembra? Me chama só de Bernardo. O nome soou estranho saindo da boca dela sem o título respeitoso. Bernardo. Simples assim. Ele sorriu com a hesitação dela. Melhor. E me conta, o que você está lendo agora? Enquanto a cabeleireira trabalhava e a maquiadora esperava a vez, Thalita se viu falando sobre o livro que estava lendo, Dom Casmurro, e como achava fascinante a forma como Machado trabalhava com a ambiguidade da traição. Bernardo escutava genuinamente interessado, fazendo perguntas inteligentes, admitindo que nunca havia prestado muita atenção em literatura na escola e agora se arrependia. Sabe o que é engraçado? Você trabalha na minha casa há 2 anos e eu não sabia nada disso sobre você. Que você é inteligente assim, culta, interessante. Você nunca perguntou. As palavras saíram mais secas que Thalita pretendia, mas eram verdade. Durante 2 anos, ela fora invisível para ele, apenas a funcionária eficiente que mantinha a casa impecável. Bernardo ficou em silêncio por um momento e, quando respondeu, havia algo parecido com culpa na voz. Você está certa. Eu nunca prestei atenção. E isso foi erro meu. Desculpa. A sinceridade do pedido de desculpas a desarmou completamente. Não esperava que ele reconhecesse a própria falha, muito menos que se desculpasse. O muro emocional que ela mantinha tão cuidadosamente começou a rachar um pouco. A conversa continuou enquanto a maquiadora finalmente começou o trabalho no rosto dela. Thalita descobriu que Bernardo tinha medo de decepcionar o pai, que assumira os negócios da família muito jovem e sentia pressão constante para provar seu valor. Ele confessou que as namoradas eram sempre escolhas baseadas em aparência e status, nunca em conexão real, e que se sentia solitário mesmo cercado de gente. Eram vulnerabilidades que ele nunca mostraria para as mulheres elegantes que namorara, mas por alguma razão estava mostrando para ela. E você? Por que trabalha como empregada? É óbvio que você tem muito mais potencial. Thalita hesitou antes de responder, mas decidiu que se ele estava sendo honesto, ela também seria. Meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos. Minha mãe ficou doente logo depois, problema pulmonar grave. Eu estava começando faculdade de letras, mas tive que trancar para trabalhar e pagar tratamento para ela. Trabalho de empregada paga melhor que vendedora ou balconista, então foi o que escolhi. Um dia eu volto para a faculdade, quando a situação melhorar. Bernardo a olhou com uma intensidade nova, como se realmente a visse pela primeira vez. Você é incrível, sabia? Sacrificar os próprios sonhos para cuidar da mãe. Quantas pessoas fariam isso? Qualquer pessoa que ame a mãe faria o mesmo. Não, Thalita, muita gente abandonaria. Você é especial. O elogio sincero a fez corar tanto que a maquiadora reclamou que estava estragando o trabalho. Mas Thalita não conseguia controlar a reação. Bernardo estava olhando para ela de um jeito que nunca havia olhado, com respeito genuíno, talvez até com admiração. Era tudo o que ela sempre quis, mas nunca ousara esperar. Quando a transformação finalmente ficou completa, Márcia girou a cadeira para que Thalita se visse no espelho. A mulher que a olhava de volta era alguém que ela mal reconhecia. O cabelo caía em ondas perfeitas, brilhando sob as luzes do salão. A maquiagem era natural, mas impactante, realçando os olhos verdes de forma dramática, destacando as maçãs do rosto, deixando os lábios com um tom suave de rosa. Ela parecia pertencer àquele mundo de luxo, parecia ser exatamente o tipo de mulher que estaria ao lado de um homem como Bernardo. Está linda.
A voz de Bernardo veio de trás dela, e Talita o viu pelo reflexo do espelho. Ele estava de pé, e havia algo no olhar dele que a fez esquecer de respirar. Não era o olhar educado de um patrão agradecido pela ajuda. Era algo mais profundo, mais pessoal, quase possessivo. Eles voltaram para a mansão no meio da tarde, e Bernardo disse que ela deveria descansar um pouco antes de começar a se arrumar para o jantar. Mas em vez de ir para o quartinho de empregada, ele a levou para um dos quartos de hóspedes no segundo andar, com cama king size, banheiro privativo com banheira, vista para o mar. Deixou as sacolas com as roupas ali e disse que voltaria às 6 para buscá-la. Ficando sozinha no quarto luxuoso, Talita sentou na cama macia e tentou processar tudo o que estava acontecendo. A transformação física era chocante, mas mais chocante ainda era a transformação na dinâmica entre ela e Bernardo. Pela primeira vez em 2 anos, ele realmente conversara com ela, conhecera quem ela era por baixo do uniforme de empregada. E havia algo nos olhares dele, na forma como tocara nela na loja, que sugeria que ele também estava sentindo a mudança. Mas seria real ou apenas parte da encenação? Amanhã tudo voltaria ao normal. Ela vestindo o uniforme cinza, ele tratando-a com a cortesia distante de sempre. A noite de hoje seria apenas uma fantasia temporária, um momento fora do tempo, onde ela poderia fingir ser alguém que nunca seria de verdade. Precisava lembrar disso, proteger o coração, não deixar a esperança crescer demais. Talita tomou um longo banho de banheira com sais aromáticos que encontrou no banheiro, deixando a água quente relaxar os músculos tensos. Depois secou o cabelo com cuidado para não desmanchar os cachos, aplicou creme hidratante na pele, vestiu a lingerie nova que ainda a fazia corar. O vestido azul marinho deslizou pelo corpo dela como uma segunda pele. Os sapatos de salto a deixaram vários centímetros mais alta, a bolsa pequena completou o conjunto. Quando se olhou no espelho de corpo inteiro, Talita mal acreditou na própria transformação. Não era apenas a roupa e a maquiagem. Havia algo diferente na postura dela, na forma como segurava a cabeça erguida, nos ombros para trás. Pela primeira vez na vida ela se sentia bonita, elegante, merecedora de estar ao lado de um homem como Bernardo. A batida na porta às 6 em ponto a fez pular. Respirou fundo e abriu, encontrando Bernardo do outro lado já vestido para o jantar, com um terno preto impecável, camisa branca, gravata preta. Ele estava lindo, másculo, poderoso, tudo o que sempre fora, mas agora amplificado porque ela finalmente poderia olhar abertamente. A reação dele foi imediata e visceral. Os olhos se arregalaram, a mandíbula caiu ligeiramente, e por longos segundos ele apenas a olhou sem dizer nada. Então sussurrou, e a voz saiu rouca de um jeito que a fez tremer. Meu Deus, Talita, você está absolutamente deslumbrante. Ela corou intensamente, mas desta vez não desviou o olhar. Obrigada. Você também está muito bem. Bernardo deu um passo à frente, pegou a mão dela e a ergueu para que ela girasse, vendo o vestido de todos os ângulos. Quando ela completou o giro e ficou de frente para ele novamente, ele ainda segurava a mão dela, os dedos entrelaçados de forma que parecia muito real para ser apenas encenação. Antes de irmos, precisamos ensaiar. O Montalvo vai fazer perguntas sobre como nos conhecemos, há quanto tempo estamos casados, detalhes da nossa vida. Temos que ter a mesma história. Eles se sentaram no sofá do quarto e Bernardo explicou a versão oficial. Tinham se conhecido 3 anos atrás em um evento acadêmico na Universidade Federal do Espírito Santo, onde ele fora convidado para dar uma palestra sobre empreendedorismo e ela estava fazendo faculdade de letras. Conversaram depois da palestra, ele pediu o número dela, começaram a namorar. Casaram há 6 meses em uma cerimônia pequena porque ambos preferiam intimidade. Moravam juntos na mansão, planejavam ter filhos em breve, mas ainda não era o momento com a carreira dele tão intensa. Era uma história plausível, e Talita memorizou cada detalhe. Mas quando Bernardo começou a explicar como eles deveriam agir durante o jantar, a realidade do que ela havia aceitado finalmente a atingiu com força total. Vamos ter que demonstrar intimidade. Segurar as mãos, eu vou colocar o braço ao redor de você, talvez beijar sua testa ou bochecha.
O Montalvo precisa acreditar que somos um casal apaixonado. Você consegue fazer isso? Talita respirou fundo. Conseguia. Fingir intimidade com um homem que amava secretamente, sabendo que cada toque seria mentira, cada gesto de carinho apenas teatro. Seria a tortura mais doce imaginável. Consigo. Então vamos. Está na hora de mudar sua vida. O restaurante ficava no último andar de um prédio comercial no centro de Vitória, com vista panorâmica para a Bahia. Talita nunca havia estado em um lugar tão elegante na vida. Lustres de cristal pendiam do teto. As mesas eram cobertas com toalhas brancas imaculadas. Cada lugar estava posto com mais talheres do que ela sabia usar. O maître os recebeu com reverência exagerada, guiando-os até uma mesa privativa nos fundos, onde já esperavam o casal de investidores espanhóis. Eduardo Montalvo era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que provavelmente custava mais que o carro da mãe de Talita. Ao lado dele estava a esposa, Mercedes, uma mulher elegante com joias discretas, mas claramente caras. Ambos se levantaram quando Bernardo e Talita se aproximaram, e a primeira impressão foi crucial. Bernardo colocou a mão nas costas de Talita, um gesto possessivo e protetor ao mesmo tempo, e fez as apresentações com voz firme e orgulhosa. Eduardo, Mercedes, este é o maior prazer. Apresento-lhes minha esposa, Talita Almeida Vasconcelos. Ouvir o próprio nome seguido do sobrenome dele foi surreal. Talita estendeu a mão e apertou a dos investidores com a firmeza que Bernardo havia ensinado no caminho, mantendo o sorriso natural, os ombros para trás, toda a postura transmitindo confiança que não sentia internamente. É uma honra conhecê-los. Bernardo não fala de outra coisa há semanas. A voz dela saiu firme, sem tremer, e Talita sentiu um lampejo de orgulho por conseguir manter a compostura. Mercedes sorriu com aprovação genuína, olhos examinando o vestido azul marinho, as joias discretas que Bernardo havia insistido que ela usasse. Que encanto de moça! Eduardo, veja que casal harmonioso. Sentem-se, por favor. Os primeiros minutos foram tensos enquanto estudavam os menus e faziam o pedido. Talita deixou que Bernardo escolhesse por ela, como um marido atencioso faria, e agradeceu mentalmente por não ter que navegar sozinha pelas opções em francês que mal conseguia pronunciar. Mas quando o vinho chegou e a conversa começou a fluir, ela percebeu que tinha uma facilidade natural para aquilo que nunca havia imaginado possuir. Então, Talita, Bernardo nos contou que vocês se conheceram na universidade. Você estudava o quê? Letras. Sempre fui apaixonada por literatura, especialmente os clássicos brasileiros. Machado de Assis, Clarice Lispector. Conhecem? Mercedes se animou imediatamente. Claro, Clarice é maravilhosa. A Paixão segundo G.H. é uma obra-prima. E você terminou o curso? Talita sentiu Bernardo ficar tenso ao lado dela, sabendo que essa era uma pergunta perigosa. Mas ela respondeu com a verdade misturada à ficção, de forma tão suave que parecia natural. Tranquei quando nos casamos. Bernardo precisava de apoio com a expansão da empresa, e decidi que a família era prioridade naquele momento. Mas pretendo voltar eventualmente. Que decisão nobre. Mercedes olhou para o marido com aprovação. Vê, Eduardo, isso é uma esposa de verdade. Sabe que a família vem primeiro. Eduardo assentiu, claramente impressionado, e a tensão na mesa diminuiu visivelmente. A entrada chegou, camarões grelhados com molho exótico, e a conversa derivou naturalmente para assuntos culturais. Talita descobriu que Mercedes adorava música brasileira, especialmente os ritmos do Nordeste, e animou-se ao falar sobre a riqueza cultural do Brasil. Vocês já ouviram forró de verdade? Não o eletrônico moderno, mas o forró raiz, pé de serra. É lindo, tem uma alegria contagiante. Mercedes bateu palmas entusiasmada. Não, nunca tive a oportunidade, mas adoraria conhecer. Bernardo se inclinou para a frente, e Talita sentiu a mão dele pousar na coxa dela por baixo da mesa. Um toque que deveria ser apenas para manter a farsa, mas que a fez esquecer de respirar por um segundo. Talita adora música tradicional, e é uma cozinheira excepcional, especialmente comidas típicas.
As festas juninas estão chegando e ela sempre prepara tudo em casa. Paçoca, pé de moleque, canjica. Thalita se forçou a se concentrar na conversa, apesar da mão dele queimando através do tecido do vestido. Sim, é tradição na minha família. Minha mãe me ensinou todas as receitas desde criança. As festas juninas no interior do Espírito Santo são mágicas. Fogueiras enormes, quadrilhas, bandeirinhas coloridas. Ela se deixou levar pela nostalgia genuína de memórias da infância, antes do pai morrer, quando ainda tinham dinheiro para celebrar. Mercedes escutava encantada, fazendo paralelos com as festas regionais da Espanha. E, de repente, a conversa fluía tão naturalmente que Thalita esquecia que aquilo tudo era uma farsa. O prato principal chegou, filé mignon ao molho de vinho tinto com legumes assados. Bernardo a serviu com atenção exagerada, cortando a carne quando viu que ela tinha dificuldade com a faca especial, sussurrando piadas no ouvido dela que a faziam rir genuinamente. Para qualquer observador externo, eles eram exatamente o que fingiam ser. Um casal apaixonado em perfeita sintonia. Eduardo finalmente direcionou a conversa para negócios, explicando os detalhes do investimento que planejava fazer. 15 milhões de reais para expandir a empresa de Bernardo para o mercado internacional, com foco em países da América Latina e, eventualmente, Europa. Era um projeto ambicioso que levaria anos para concretizar, mas o potencial de retorno era imenso. Thalita escutou atentamente, fazendo perguntas inteligentes nos momentos certos, demonstrando genuíno interesse pelo trabalho do suposto marido. Via o orgulho nos olhos de Bernardo cada vez que ela fazia uma observação perspicaz, e aquilo a enchia de uma satisfação profunda. Pela primeira vez na vida, ela era vista como igual, como parceira, não como a funcionária invisível. Foi durante a sobremesa, um petit gâteau com sorvete de baunilha, que Mercedes comentou sobre filhos. Eduardo e eu tivemos 3. Agora estão todos crescidos e estabelecidos, nos dando netos lindos. E vocês quando planejam aumentar a família? Thalita sentiu o pânico subir pela garganta. Não haviam ensaiado essa pergunta. Mas Bernardo respondeu sem hesitar, e havia uma ternura na voz dele que parecia real demais. Estamos esperando o momento certo. A empresa está numa fase crítica agora, mas em 1 ano, talvez 2, queremos começar. Thalita será uma mãe incrível. Ele olhou para ela enquanto falava, e Thalita viu algo no fundo dos olhos castanhos dele que a fez tremer. Não era só atuação. Havia uma sinceridade ali que não deveria existir. Uma possibilidade sendo plantada que era perigosa demais para considerar. Ela sorriu de volta, forçando-se a manter a farsa. E Bernardo será um pai maravilhoso. Ele é paciente, dedicado, carinhoso. Nossos filhos terão muita sorte. Mercedes suspirou romanticamente, claramente comovida. Eduardo, olha que casal lindo. Me lembra de nós quando éramos jovens. Eduardo sorriu com nostalgia, pegou a mão da esposa e a beijou com carinho genuíno de décadas de casamento. Então olhou para Bernardo e Thalita com aprovação evidente. Vocês têm algo especial, isso qualquer um pode ver. A harmonia entre vocês é rara hoje em dia. Me sinto confiante em fazer negócio com um homem que tem uma base familiar sólida assim. Bernardo apertou a mão de Thalita em cima da mesa, entrelaçando os dedos de forma que todos pudessem ver. O anel de casamento que ele havia colocado no dedo dela antes de sair de casa brilhava sob a luz do lustre, um símbolo tangível da mentira que estavam vivendo. A conversa continuou mais leve, falando sobre viagens que os casais haviam feito, restaurantes favoritos, planos para o futuro. Thalita relaxou gradualmente, descobrindo que gostava genuinamente de Mercedes e até do sério Eduardo. Eles eram pessoas interessantes, cultas, com histórias fascinantes sobre negócios ao redor do mundo. E o melhor de tudo era que a tratavam como igual, como se ela naturalmente pertencesse àquele mundo de jantares caros e conversas sofisticadas. Mas então, quando estavam terminando o café e Thalita achava que o pior havia passado, Eduardo levantou a taça de vinho pela última vez e fez um brinde. À família, à tradição e ao amor verdadeiro. Bernardo, Mercedes e eu estamos muito felizes em fazer negócio com você. Amanhã meu advogado entrará em contato para começar os trâmites. Mas antes de nos despedirmos,
Quero ver uma prova do amor de vocês. Talita sentiu o estômago afundar. Uma prova? O que ele queria dizer com isso? Mercedes riu do desconforto visível nos jovens e explicou com voz maternal. Meu marido é um romântico incurável, apesar da aparência séria. Ele quer que vocês se beijem, aqui, na frente de nós, para provar que o amor entre vocês é real. O mundo de Talita parou. Beijar Bernardo. Ali, na frente de todo mundo, não um selinho rápido, mas um beijo de verdade que convencesse os investidores ultraconservadores de que eram um casal apaixonado. O pânico foi instantâneo e devastador. As mãos começaram a tremer visivelmente. O rosto perdeu toda a cor. O coração batia tão rápido que ela tinha certeza que todos podiam ouvir. Todas as inseguranças que guardava tão cuidadosamente explodiram de uma vez. E se ela beijasse mal? E se ele percebesse que ela nunca havia beijado ninguém de verdade, que todos os poucos beijos da vida dela tinham sido experiências toscas de adolescência que não significaram nada? E se no momento em que os lábios dele se tocassem, ele sentisse o quanto ela realmente o amava e tudo ficasse horrível e constrangedor? Bernardo, eu não sei se... A voz dela saiu fraca, trêmula. Palavras desconexas que não faziam sentido. Ela estava prestes a desmoronar completamente, a arruinar tudo, a perder os 15 milhões e a chance dele, a humilhar a si mesma de forma irreparável. As lágrimas começaram a se formar nos olhos, o pânico tomando conta completamente. Foi quando Bernardo agiu. Num movimento rápido e decisivo, ele girou a cadeira dela para que ficassem de frente um para o outro, segurou o rosto dela com as duas mãos grandes e quentes, forçando-a a olhar nos olhos dele, e sussurrou, tão baixo que só ela podia ouvir, com uma intensidade que cortou através do pânico como uma faca. Confia em mim. Só fecha os olhos e confia em mim. Então, antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, ele a beijou. O que deveria ser um beijo teatral de 2 segundos explodiu em algo completamente diferente. Os lábios dele eram suaves, mas firmes, movendo-se contra os dela com uma expertise que a deixou tonta. Uma das mãos dele desceu para a nuca dela, puxando-a mais perto, enquanto a outra permanecia no rosto, o polegar acariciando a bochecha em um gesto que era ternura pura. O beijo se aprofundou, a língua dele tocando os lábios dela pedindo permissão, e quando ela abriu a boca num suspiro involuntário, tudo se intensificou 10 vezes. Talita se perdeu completamente. As mãos subiram instintivamente para o peito dele, sentindo os músculos firmes por baixo da camisa, o coração batendo acelerado. O beijo tinha sabor de vinho tinto e promessas impossíveis, e havia um desejo ali que ela nunca havia experimentado antes, uma fome que a assustava e excitava ao mesmo tempo. Ela se inclinou mais para frente, pressionando o corpo contra o dele, esquecendo completamente onde estavam, que aquilo era uma farsa, que amanhã tudo voltaria ao normal. Quando finalmente se separaram, ofegantes, levou alguns segundos para Talita voltar à realidade. Abriu os olhos devagar e encontrou Bernardo olhando para ela com uma expressão que nunca havia visto no rosto dele. Choque, confusão, e algo que parecia muito com o desejo que ela sentia. Os olhos castanhos dele estavam escuros, a respiração acelerada, e durante longos segundos eles apenas se olharam como se vissem um ao outro pela primeira vez. O som de palmas os trouxe de volta à realidade bruscamente. Eduardo e Mercedes estavam aplaudindo emocionados, com lágrimas nos olhos dela, aprovação radiante nos dele. Eduardo se levantou e estendeu a mão para Bernardo, que precisou de alguns segundos para processar o que estava acontecendo antes de apertar. Esse é um casal de verdade. Vocês têm o meu investimento, Bernardo, 15 milhões. Meu advogado entra em contato amanhã com os contratos. Bernardo murmurou agradecimentos automáticos, mas Talita via que ele estava tão atordoado quanto ela. Trocaram despedidas educadas com os investidores, prometeram um jantar na casa deles quando visitassem a Espanha, aceitaram abraços calorosos de Mercedes. Mas durante tudo isso, Talita sentia os olhos de Bernardo nela constantemente, uma intensidade nova que a fazia tremer. Quando finalmente entraram no carro e Bernardo ligou o motor,
O silêncio entre eles era ensurdecedor. Nenhum dos dois sabia o que dizer sobre o que havia acabado de acontecer. Aquele beijo não tinha sido teatral. Tinha sido real, verdadeiro, cheio de uma paixão que nenhum dos dois sabia que existia. E agora precisavam lidar com as consequências. O trajeto de volta para a mansão foi feito em silêncio absoluto. Bernardo dirigia com atenção exagerada no trânsito, os dedos apertando o volante com força desnecessária, a mandíbula tensa. Thalita olhava pela janela sem realmente ver as ruas de Vitória passando. A mente ainda presa naquele beijo, nos lábios dele contra os dela, na forma como o corpo inteiro havia reagido com uma intensidade assustadora. Ela precisava dizer alguma coisa, quebrar aquele silêncio pesado, mas não fazia ideia do que falar. Foi Bernardo quem finalmente rompeu o silêncio quando estavam a poucas quadras da mansão, e a voz dele saiu rouca, carregada de uma emoção que Thalita não conseguia identificar. Thalita sobre o que aconteceu no restaurante. Ele parou no sinal vermelho e finalmente olhou para ela, e havia tanto conflito nos olhos castanhos que o coração dela se apertou. Ela se adiantou antes que ele pudesse continuar, forçando um sorriso que esperava parecer natural. Foi só encenação, Bernardo. Você fez o que precisava fazer para convencer os investidores. Funcionou perfeitamente. Você conseguiu os 15 milhões. As palavras saíram ensaiadas demais, e pelo jeito que ele a olhou, ele percebeu a mentira. Mas o sinal abriu e ele voltou a atenção para a direção, não insistindo no assunto. Quando chegaram na mansão, ele estacionou, mas não desligou o motor imediatamente. Ficou ali sentado, os dedos tamborilando no volante, claramente querendo dizer algo, mas não sabendo como. Vou deixar você em casa. É tarde, sua mãe deve estar preocupada. Thalita assentiu e abriu a porta do carro. Mas antes de sair, ele segurou o braço dela delicadamente. Quando ela olhou para trás, viu gratidão genuína nos olhos dele. Obrigado. Por tudo. Você salvou a minha empresa hoje. Amanhã transfiro os 5 mil reais para você. Era a deixa para ela sair, voltar para a realidade, para a vida de empregada que usava 2 ônibus lotados. Mas havia algo na forma como ele ainda segurava o braço dela, no jeito que a olhava, que a fez hesitar. Por um segundo pareceu que ele ia dizer algo mais, algo importante. Mas então soltou o braço dela e desviou o olhar. Boa noite, Thalita. Boa noite, Bernardo. Ela desceu do carro e ele esperou até que entrasse em casa antes de ir embora. Neuza estava acordada na sala, e quando viu a filha entrar ainda vestida como uma princesa, com lágrimas começando a escorrer pelo rosto, correu para abraçá-la. O que aconteceu? Ele te machucou? Não, mãe. Ele me beijou. E foi perfeito. E amanhã tudo volta ao normal, e eu não sei como vou aguentar. Thalita chorou no ombro da mãe pela primeira vez em anos, deixando sair toda a dor de amar alguém completamente inalcançável, de ter provado por algumas horas como seria estar ao lado dele de verdade e saber que nunca poderia ter aquilo novamente. Na manhã seguinte, Thalita acordou com os olhos inchados de tanto chorar. Vestiu o uniforme cinza com movimentos mecânicos, pegou os 2 ônibus lotados, entrou pela porta dos fundos da mansão. Tudo exatamente como sempre fora, como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Mas quando chegou na cozinha para preparar o café da manhã dele, encontrou Bernardo já sentado à mesa, ainda de pijama, o que era completamente incomum. Ele sempre se arrumava antes de descer. Bom dia. A voz dele saiu tensa, e quando Thalita olhou para ele, viu olheiras profundas, como se também não tivesse dormido nada. Ele a observou em silêncio, enquanto ela preparava o café com as mãos tremendo ligeiramente, e a tensão no ar era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Thalita, senta aqui. Não era um pedido. Era quase uma ordem, mas dita com uma delicadeza que a desarmou. Ela se sentou na cadeira ao lado dele, mantendo a distância respeitosa, esperando que ele falasse. Bernardo mexeu no café sem beber, claramente lutando com as palavras. Eu não consegui parar de pensar em você. A noite toda só pensava no jantar, em como você foi incrível com os investidores, em como conversou com naturalidade sobre literatura e cultura, em como estava linda. E pensava naquele beijo.
O coração de Talita disparou, mas ela se forçou a manter a voz calma. Foi só parte da encenação. Foi? Porque para mim não pareceu encenação. Pareceu real. Muito real. O silêncio que seguiu foi carregado de possibilidades perigosas. Talita sabia que deveria levantar, voltar ao trabalho, manter a distância segura. Mas as palavras dele haviam aberto uma porta que ela não conseguia fechar. Bernardo, você é meu patrão. Eu sou sua empregada. Ontem foi uma fantasia, mas hoje voltamos à realidade. Por favor, não torna isso mais difícil do que já é. Ela se levantou rapidamente e saiu da cozinha antes que ele pudesse responder, refugiando-se na lavanderia, onde começou a lavar roupas com movimentos bruscos. As lágrimas voltaram a cair, mas ela as enxugou com raiva. Tinha sido idiota em acreditar, mesmo por um segundo, que aquela noite pudesse mudar alguma coisa. Homens como Bernardo não se apaixonavam por empregadas. Aquilo só acontecia em novelas, mas Bernardo não desistiu. Durante todo o dia ele arranjava desculpas para estar perto dela. Apareceu na biblioteca enquanto ela limpava, fingindo procurar um livro específico, mas, na verdade, apenas observando-a trabalhar. Chegou na cozinha na hora do almoço e insistiu pela primeira vez em 2 anos que ela sentasse à mesa com ele para comer. Talita tentou recusar, mas ele foi inflexível. Não é pedido, é ordem. Senta e come comigo. O almoço foi uma tortura deliciosa. Bernardo fazia perguntas que nunca havia feito antes, querendo saber detalhes da infância dela, dos sonhos que tinha antes do pai morrer, dos livros favoritos, do que a fazia rir. Talita respondia com cautela no início, mas aos poucos se viu relaxando, conversando naturalmente como haviam feito no salão de beleza, e percebia que Bernardo realmente escutava, fazendo perguntas de acompanhamento, lembrando de detalhes que ela mencionava. Você é fascinante, sabia? Como eu fiquei 2 anos sem perceber isso, porque você nunca olhou de verdade. As palavras saíram mais duras que Talita pretendia, mas eram verdade. Bernardo ficou em silêncio por um momento, então assentiu lentamente. Você está certa, mas estou olhando agora, e o que vejo é a mulher mais incrível que já conheci. O elogio sincero a fez corar violentamente. Ela se levantou rápido, pegou os pratos mesmo que ainda tivesse comida, precisando se afastar antes que fizesse algo idiota como acreditar nele. Os dias seguintes seguiram o mesmo padrão. Bernardo inventava razões para estar perto dela, tocava no braço dela ao passar, segurava a mão dela 1 segundo a mais que o necessário ao entregar alguma coisa. Os olhares eram constantes, intensos, carregados de um desejo que ele não tentava mais esconder. Talita estava sendo lentamente enlouquecida pela proximidade dele, pela impossibilidade da situação. Então, 1 semana depois do primeiro jantar, Bernardo chegou em casa e anunciou que Eduardo Montalvo queria outro encontro. Ele e Mercedes estavam de passagem por Vitória novamente e insistiram em jantar com o casal jovem que os havia encantado tanto. Talita, eu sei que é pedir muito, mas preciso de você de novo. Mesma situação, mesmo pagamento. Ela deveria ter recusado. Sabia que cada hora fingindo ser esposa dele tornaria mais difícil voltar à realidade. Mas a tentação de estar ao lado dele mais uma vez, de ser tratada como igual, de talvez roubar outro beijo mesmo que fosse só encenação, era forte demais para resistir. Está bem. Mas é a última vez, Bernardo. Depois disso, voltamos ao normal definitivamente. Ele concordou, mas havia algo no olhar dele que dizia que não acreditava que as coisas pudessem voltar ao normal entre eles. E ele estava certo. O segundo jantar foi em um restaurante diferente, ainda mais exclusivo. E desta vez Talita estava menos nervosa. Já tinha um vestido, já sabia como agir, já conhecia os investidores. Mas o que ela não esperava era o quanto a dinâmica com Bernardo tinha mudado em apenas 1 semana. Durante todo o jantar, ele a tocava constantemente. A mão dele repousava na coxa dela por baixo da mesa, o polegar fazendo círculos lentos que a deixavam tonta. Quando conversavam com os Montalvo, ele se inclinava perto dela, os rostos tão próximos que ela sentia o hálito dele no pescoço. Cada gesto era tecnicamente apropriado para um casal,
Mas havia uma intimidade ali que ia além da farsa, um calor que era impossível de fingir. Eduardo comentou sobre a viagem que planejava fazer ao Brasil em 3 meses, querendo visitar as instalações da nova empresa. Vai ser bom ver como o projeto está andando e, claro, rever vocês dois. Vocês são o casal mais apaixonado que conhecemos em anos. Mercedes concordou com entusiasmo. É verdade, a forma como se olham, como se tocam, é tão natural. Dá para ver que o amor é genuíno. Thalita sentiu a mão de Bernardo apertar a coxa dela, e quando olhou para ele viu algo nos olhos castanhos que a fez esquecer de respirar. Não era mais atuação, era real, e ele estava deixando claro que era real, ali na frente dos investidores, na frente de Deus e de todo mundo. O jantar terminou mais tarde, e desta vez Bernardo não a levou direto para casa. Ele dirigiu até o calçadão da praia, estacionou com vista para o mar, e finalmente disse o que precisava dizer. Thalita, eu preciso que você seja honesta comigo. Quando a gente se beija, quando eu te toco, você sente alguma coisa ou é só encenação? A pergunta direta a pegou desprevenida. Ela podia mentir, proteger o coração, manter a distância segura. Ou podia ser corajosa pela primeira vez na vida e falar a verdade. Sinto, sempre senti. Desde o primeiro dia que comecei a trabalhar para você, eu sentia. Mas você é meu patrão, Bernardo. Você tem dinheiro, educação, um mundo inteiro de possibilidades. E eu sou a empregada que usa 2 ônibus para chegar no trabalho. Isso nunca poderia funcionar. Bernardo virou o corpo completamente para ela, e havia tanta intensidade no olhar dele que Thalita sentiu as lágrimas começarem a se formar. Você acha que eu me importo com isso? Com dinheiro ou posição social? Thalita, nos últimos dias eu percebi algo. Você me conhece melhor que qualquer pessoa. Sabe o que eu gosto, o que me preocupa, o que me faz feliz. Passou 2 anos me cuidando, sem esperar nada em troca. Como eu não ia me apaixonar por você? As palavras atingiram como um soco no estômago. Ele acabara de dizer que estava se apaixonando. Por ela, Thalita Fonseca, a empregada que morava na periferia com a mãe doente. Era impossível, improvável, mas estava acontecendo ali na frente dela. Isso não pode dar certo. As pessoas vão falar, sua família vai reprovar, seus amigos vão achar absurdo. Deixa eles falarem. Bernardo se aproximou mais, segurou o rosto dela com as 2 mãos como fizera no restaurante. Eu quero tentar. Quero ver onde isso pode nos levar. Porque desde aquele beijo, eu não consigo parar de pensar em você, de querer você. E eu sei que você sente o mesmo. Então ele a beijou de novo, mas desta vez não havia investidores assistindo. Não havia farsa ou encenação. Era só eles dois, finalmente honestos sobre o que sentiam. Finalmente permitindo que acontecesse o que vinha sendo construído há dias. O beijo foi suave no início, exploratório, como se estivessem descobrindo um ao outro pela primeira vez. Mas rapidamente se aprofundou, cheio de uma paixão que haviam reprimido por tempo demais. Quando se separaram ofegantes, Bernardo sussurrou contra os lábios dela as palavras que mudaram tudo. Isso muda tudo entre a gente. Você sabe disso, né? Thalita assentiu, sem confiar na própria voz. Sabia que a partir daquele momento não havia mais volta. Eles haviam cruzado todas as linhas, quebrado todas as regras, e agora teriam que lidar com as consequências, fossem quais fossem. As semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Thalita. Durante o dia, ela continuava sendo a empregada, vestindo o uniforme cinza, limpando a mansão, mantendo a aparência de normalidade para o mundo exterior. Mas agora havia uma diferença crucial. Os toques discretos quando passavam um pelo outro nos corredores, os olhares carregados de promessas, os bilhetes que ele deixava escondidos para ela encontrar entre os lençóis que lavava ou dentro dos livros que organizava. A primeira vez que se beijaram dentro da mansão foi uma manhã de sábado, 3 dias depois da confissão no carro. Thalita estava na biblioteca organizando os livros quando sentiu a presença dele atrás dela. Antes que pudesse se virar, Bernardo a abraçou por trás, o rosto enterrado no pescoço dela, respirando fundo como se quisesse memorizar o perfume. Não aguento mais fingir que não sinto nada quando você está perto. Ele a girou nos braços
e a beijou com uma fome que a deixou tonta. As costas dela bateram na estante de livros, e Bernardo pressionou o corpo contra o dela, as mãos explorando a cintura, os quadris, subindo pelas costelas, de forma que era respeitosa, mas claramente desejosa. Thalita se perdeu completamente no beijo, nas sensações novas que ele despertava, na forma como o corpo inteiro reagia ao toque dele. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Bernardo apoiou a testa na dela e sussurrou palavras que a fizeram derreter. Você não faz ideia do quanto eu te quero, do quanto é difícil manter as mãos longe de você o dia inteiro. As noites se tornaram deles. Depois que o expediente oficial terminava, em vez de Thalita pegar os ônibus para casa, ela ficava. Eles se trancavam no escritório e conversavam por horas sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Bernardo falava sobre a pressão de administrar a empresa, sobre o medo de decepcionar o pai, que construíra tudo do zero, sobre a solidão de estar sempre cercado de gente, mas nunca realmente conectado com ninguém. Thalita compartilhava memórias da infância feliz, antes da tragédia, dos sonhos de se tornar professora de literatura, do peso de cuidar da mãe sozinha. Em uma dessas noites, ele fez uma pergunta que a pegou desprevenida. Por que você nunca me contou sobre a sua vida antes? Sobre o seu pai, sobre a faculdade que teve que abandonar. Thalita ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Porque empregadas não têm história, Bernardo. A gente é só parte da decoração, como os móveis. Invisível até precisar fazer alguma coisa. Você nunca perguntou e eu nunca achei que fosse apropriado contar. A culpa no rosto dele foi evidente. Desculpa, por ter te tratado assim, por ter ficado 2 anos sem realmente te ver. Não precisa pedir desculpa. Foi escolha minha aceitar esse trabalho, manter a distância. Mas agora tudo mudou, e eu não sei mais qual é o meu lugar. Seu lugar é ao meu lado. Não como empregada, mas como a mulher que eu estou me apaixonando cada dia mais. As palavras eram bonitas, mas Thalita ainda tinha medo. Medo de que ele acordasse um dia e percebesse o absurdo da situação. Medo de que a família dele rejeitasse o relacionamento. Medo de que, no fundo, ela realmente não fosse boa o suficiente para o mundo dele. Bernardo percebeu a insegurança e passou a fazer questão de demonstrar o quanto ela significava. Levava o almoço dela pronto de restaurantes caros, em vez de deixar que ela cozinhasse. Insistia que usasse a piscina da mansão nos dias quentes. Presenteava com livros que sabia que ela adoraria. E nas noites em que ficavam juntos, ele a tratava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Foi numa tarde abafada de verão, quando o calor tornava impossível fazer qualquer coisa produtiva, que as coisas finalmente evoluíram para além dos beijos. Bernardo estava no escritório tentando trabalhar, mas o ar-condicionado havia quebrado e ele desistiu, procurando Thalita, que estava na sala tentando se refrescar com um leque. Não aguento mais esse calor. Vamos na piscina. Thalita hesitou. Não tenho roupa de banho. Usa uma das minhas camisetas. Vai funcionar. 20 minutos depois, ela estava na piscina usando uma camiseta dele que ia até as coxas, e Bernardo nadava de bermuda, os músculos do peito e braços à mostra, fazendo-a se esquecer de respirar. A água estava deliciosamente fresca, e pela primeira vez em semanas Thalita relaxou completamente, deixando a tensão constante escorrer. Bernardo nadou até ela, os olhos escuros fixos no rosto dela, e havia algo diferente na expressão dele, uma determinação que a fez tremer. Thalita, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta. Ela assentiu, nervosa com a seriedade no tom dele. Por que você ainda tem tanto medo? Do que você está com medo exatamente? A pergunta foi direto ao ponto mais doloroso, e Thalita sentiu as lágrimas começarem a se formar. Ela nadou até a borda da piscina e se apoiou ali, olhando para a água em vez de para ele. Tenho medo que você perceba que eu não sou suficiente, que eu não sei me comportar no seu mundo, que não tenho a educação certa, os contatos certos, o dinheiro certo. Tenho medo que você acorde um dia e perceba que está com a empregada, e que isso é ridículo. A resposta de Bernardo foi imediata e visceral. Ele nadou até ela, virou-a nos braços para que ficassem frente a frente
e segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Escuta o que eu vou te falar agora, e escuta bem. Você cuida de mim há 2 anos. Me conhece melhor que minha própria família, melhor que qualquer amigo. Sabe quando estou estressado, quando estou feliz, quando preciso de silêncio ou de conversa. Você é inteligente, culta, gentil, forte. Como você acha que eu não ia me apaixonar por você? Como você acha que seu passado ou seu dinheiro importam quando você é a pessoa mais incrível que eu já conheci? As lágrimas finalmente caíram, mas eram lágrimas de alívio, de finalmente acreditar que talvez, só talvez, ela realmente merecesse aquilo. Bernardo enxugou cada lágrima com o polegar e então a beijou com uma ternura que a fez derreter completamente. O beijo se aprofundou rapidamente, cheio de uma urgência que vinha sendo reprimida por semanas. As mãos dele exploraram as costas dela por cima da camiseta molhada, desceram para a cintura, os quadris, puxando-a mais perto até que estavam completamente colados. Thalita sentiu o desejo dele pressionando contra ela e gemeu baixinho, o som fazendo os olhos dele escurecerem ainda mais. Bernardo, eu nunca... Ela não terminou a frase, mas ele entendeu. A expressão dele se suavizou imediatamente e ele beijou a testa dela com carinho. Então, vamos devagar, sem pressa. Eu esperei 2 anos sem saber que estava esperando você. Posso esperar o tempo que você precisar. Mas Thalita não queria mais esperar. Tinha passado anos guardando os sentimentos, semanas fingindo que não sentia nada, dias querendo mais do que apenas beijos. Ela segurou o rosto dele e o olhou nos olhos com uma coragem que não sabia que tinha. Não quero esperar, quero você. Agora. Ele a estudou por longos segundos, certificando-se de que era isso mesmo que ela queria. E então a pegou no colo como se não pesasse nada, saindo da piscina e entrando na mansão. Subiu a escada até o quarto dele, aquele quarto enorme com cama king size que Thalita arrumava todos os dias, mas nunca havia realmente ocupado. O que aconteceu depois foi ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhoso. Bernardo foi cuidadoso, paciente, parando constantemente para ter certeza de que ela estava confortável. Mas havia também uma paixão nele que era impossível de conter completamente. Uma fome de alguém que finalmente tinha permissão para ter o que desejava há tanto tempo. E quando finalmente aconteceu, quando os corpos se uniram completamente, Thalita sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles. Não havia mais como voltar atrás. Não havia mais como fingir que eram apenas patrão e empregada. Depois, deitados abraçados na cama dele com os lençóis emaranhados, Bernardo traçava padrões preguiçosos nas costas dela, enquanto a luz do entardecer entrava pelas janelas. Fica hoje, liga para sua mãe, diz que está dormindo aqui. Não quero que você vá embora. Thalita hesitou, mas a tentação de passar a noite inteira nos braços dele era forte demais. Ligou para Neuza, que obviamente percebeu o que estava acontecendo, e deu a bênção com alegria mal disfarçada. Dormiram abraçados, e pela primeira vez em anos Thalita acordou sem o despertador estridente, mas sim com o sol entrando pela janela, e Bernardo a observando com um sorriso suave. Bom dia, linda. A vida nos dias seguintes assumiu uma nova rotina. Thalita ainda trabalhava durante o dia, mas agora as noites eram reservadas para eles. Jantavam juntos, conversavam, assistiam filmes, faziam amor. Era uma bolha perfeita de felicidade que Thalita sabia que eventualmente teria que estourar quando enfrentassem o mundo real. O primeiro teste veio quando Bernardo anunciou que queria que ela conhecesse a família. Marcou um jantar na casa dos pais para o sábado seguinte, e Thalita entrou em pânico absoluto. Eles vão me odiar. Vão achar que sou uma aproveitadora, que estou com você pelo dinheiro. Eles vão te amar porque eu te amo. E se não amarem, problema deles. Era a primeira vez que ele dizia abertamente que a amava, e as palavras a deixaram sem resposta por vários segundos. Ele percebeu a reação e sorriu, puxando-a para um abraço apertado. Te amo, Thalita Fonseca. Estou completamente, irremediavelmente apaixonado por você. E quero que o mundo todo saiba. O jantar com a família Vasconcelos foi surpreendentemente menos assustador do que Thalita imaginara. Clarice, a mãe de Bernardo,
Era uma senhora elegante de cabelos grisalhos que sempre fora gentil nas poucas vezes que visitara a mansão. Quando Bernardo explicou que ele e Thalita estavam namorando, esperava-se choque ou rejeição. Mas Clarice apenas sorriu e abraçou Thalita com lágrimas nos olhos. Eu sempre soube que você era especial. A forma como cuidava do meu filho, como se preocupava com cada detalhe. Estou feliz que ele finalmente percebeu o tesouro que tinha na frente dele. O pai Augusto foi mais difícil. Homem de negócios tradicional, ele olhou Thalita com um ceticismo evidente e fez a pergunta que ela mais temia. Você ama meu filho pelo que ele é ou pelo que ele tem? Thalita segurou o olhar dele sem desviar, respondendo com uma honestidade que desarmou qualquer defesa. Senhor Augusto, passei 2 anos vendo seu filho chegar cansado, feliz, triste, estressado. Vi ele comemorando vitórias nos negócios sozinho, porque nenhuma das namoradas realmente se importava. Vi ele com medo de decepcionar o senhor, trabalhando até tarde todas as noites. Me apaixonei pelo homem que ele é quando ninguém está olhando, não pelo empresário rico que ele mostra para o mundo. Se fosse pelo dinheiro, eu teria esperado que ele me notasse muito antes. O silêncio que seguiu foi tenso, mas então Augusto assentiu lentamente e havia respeito nos olhos dele quando respondeu. Boa resposta. Você tem minha bênção. O jantar transcorreu calorosamente depois disso, e Thalita percebeu que a família Vasconcelos era muito mais acessível e calorosa do que imaginara. Clarice fez questão de dizer que considerava Thalita parte da família agora e que a porta da casa estava sempre aberta. Mas foi 2 meses depois, numa manhã de quinta-feira sufocante, que o mundo de Thalita virou de cabeça para baixo novamente. Ela estava na cozinha da mansão preparando o café quando uma onda de náusea a atingiu do nada. Correu para o banheiro e vomitou. E então, com o coração disparado, fez as contas mentalmente. Estava com 2 semanas de atraso. O pânico foi imediato e absoluto. Eles haviam sido cuidadosos nas primeiras vezes, mas conforme a paixão crescia, às vezes eram descuidados, perdidos demais no momento para pensar em consequências. Thalita saiu correndo da mansão, foi até a farmácia mais próxima e comprou 3 testes diferentes. Trancou-se no banheiro do quarto de hóspedes e fez todos. Todos positivos. Grávida. Ela estava grávida de Bernardo. O terror a paralisou completamente. E se ele achasse que ela havia engravidado de propósito para prendê-lo? E se percebesse que não estava pronto para tamanha responsabilidade? E se tudo o que haviam construído nas últimas semanas desmoronasse porque ela não conseguira ser mais cuidadosa? Durante uma semana inteira, Thalita se afastou, inventando desculpas para não ficar depois do expediente, evitando os momentos íntimos, incapaz de olhar nos olhos dele sem entrar em pânico. Bernardo percebeu imediatamente que algo estava errado e ficou desesperado, achando que ela queria terminar o relacionamento. Implorou para ela contar o que estava acontecendo, mas Thalita não conseguia encontrar as palavras certas. Até que numa noite, trancados no escritório, ele a encurralou contra a mesa e exigiu a verdade. O que está acontecendo? Você arrependeu de ficar comigo? Quer voltar a ser só empregada? A dor na voz dele quebrou as últimas defesas de Thalita. Ela começou a chorar, e as palavras saíram entre soluços. Estou grávida. O silêncio que seguiu foi aterrorizante. Bernardo ficou completamente imóvel, os olhos arregalados, processando a informação. Segundos se transformaram em eternidade, e Thalita tinha certeza de que era o fim, que ele ia recuar, ia se afastar, ia perceber que aquilo tudo havia sido um erro. Mas então ele se aproximou, segurou o rosto dela com as 2 mãos, e havia lágrimas nos olhos dele também quando sussurrou a resposta que mudaria tudo. Você acha mesmo que eu ia terminar com você por causa disso? Thalita, eu te amo. E se você está esperando um filho meu, isso só me faz te amar ainda mais. Casa comigo. A proposta de casamento deixou Thalita sem palavras. Ela olhou para Bernardo através das lágrimas, tentando processar o que acabara de ouvir. Ele realmente estava pedindo-a em casamento. Ali mesmo no escritório, com ela ainda de uniforme de empregada, grávida de apenas algumas semanas. Não era o pedido romântico com anel de diamante que as meninas sonham, mas era real, sincero,
e vinha de um lugar de amor genuíno que a fez acreditar que talvez, finalmente, ela realmente merecesse aquilo. Você tem certeza? Não precisa casar comigo só por causa do bebê. Eu sei que não foi planejado, que aconteceu rápido demais. Bernardo a puxou para um abraço apertado, o rosto enterrado no cabelo dela, e quando falou, a voz saiu embargada de emoção. Thalita, eu ia te pedir em casamento de qualquer jeito. Estava só esperando o momento certo, planejando algo especial. O bebê só acelerou o cronograma. Eu te amo. Quero passar o resto da vida contigo. Quero que nosso filho nasça numa família estruturada, com pais que se amam de verdade. Casa comigo. Por favor. A resposta saiu num sussurro, mas era firme, sem hesitação. Sim, eu caso. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e preparativos. Bernardo fez questão de contar para a família imediatamente, e a reação foi de alegria absoluta. Clarice chorou de felicidade ao saber que teria um neto. Augusto abraçou Thalita pela primeira vez, chamando-a de filha. Neuza, a mãe de Thalita, também chorou quando recebeu a notícia, feliz por ver a filha finalmente tendo a vida que merecia. Eles decidiram casar rápido, antes que a gravidez ficasse muito evidente. 2 meses seria tempo suficiente para organizar uma cerimônia pequena mas bonita, apenas família e amigos próximos. Thalita insistiu em algo simples, ainda desconfortável com a ideia de gastar muito dinheiro. Mas Bernardo não quis ouvir. Ele queria dar a ela o casamento dos sonhos, mesmo que ela insistisse que só precisava dele para ser feliz. A escolha do vestido de noiva foi uma experiência emocional. Clarice insistiu em acompanhar, transformando o momento em algo especial entre sogra e nora. Elas visitaram várias lojas até encontrar o vestido perfeito, um modelo simples mas elegante em cetim branco que disfarçava perfeitamente a barriguinha que começava a aparecer. Quando Thalita saiu do provador e se viu no espelho, vestida de noiva, finalmente acreditou que aquilo tudo era real. Você está linda, filha. Clarice enxugou as lágrimas. Meu filho é um homem de sorte. Durante a gravidez inicial, Bernardo se transformou no marido mais atencioso imaginável, mesmo antes do casamento oficial. Ele a proibiu de fazer trabalhos pesados, contratou outra funcionária para assumir as tarefas da mansão e insistiu que Thalita focasse apenas em se cuidar e no bebê. Acompanhava cada consulta médica, lia todos os livros sobre gravidez e paternidade que conseguia encontrar. Fazia questão de conversar com a barriga dela todas as noites. Oi, pequeno, aqui é o papai. Mal posso esperar para te conhecer. Sua mãe é a mulher mais incrível do mundo, sabia? Você vai crescer sabendo que amor de verdade existe, porque seus pais se amam muito. Os momentos de ternura contrastavam com os desafios práticos. Thalita ainda lutava com enjoos matinais, e havia dias em que o cansaço era tão intenso que ela mal conseguia sair da cama. Mas Bernardo estava sempre ali, trazendo água e torradas, fazendo massagem nos pés inchados, apenas abraçando-a quando as emoções transbordavam sem razão aparente. O casamento aconteceu numa manhã de sábado ensolarada, em uma igreja pequena e aconchegante, no centro histórico de Vitória. Thalita estava com 3 meses de gravidez, a barriga ainda discreta sob o vestido branco. Quando entrou na igreja no braço da mãe, que também chorava de emoção, e viu Bernardo esperando no altar, com os olhos marejados, sentiu que finalmente estava no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. Os votos foram simples, mas profundamente emocionais. Bernardo segurou as mãos dela e falou com voz trêmula. Thalita, você entrou na minha vida como uma presença silenciosa, que eu não sabia que precisava. Passou 2 anos me cuidando, me conhecendo, me amando de longe. Quando finalmente abri os olhos e te vi de verdade, percebi que você sempre esteve lá, esperando que eu fosse inteligente o suficiente para perceber. Prometo passar o resto da vida te fazendo feliz, te amando como você merece e sendo o melhor pai possível para nossos filhos. Te amo mais que tudo. Thalita respirou fundo antes de responder e as palavras saíram direto do coração. Bernardo, quando comecei a trabalhar para você, nunca imaginei que um dia estaria aqui casando com o homem que admirava em silêncio. Você me viu quando eu era invisível,
Me amou quando eu achava que não merecia ser amada. Me deu uma família quando eu só tinha minha mãe. Prometo te amar todos os dias, te apoiar em tudo e criar nossos filhos com todo o amor que tenho. Você mudou minha vida para sempre. Quando o padre os declarou marido e mulher e Bernardo a beijou, selando a união, Talita sentiu que toda a dor do passado, toda a insegurança, toda a solidão, finalmente faziam sentido, porque tudo havia levado até aquele momento perfeito. A lua de mel foi adiada para depois do nascimento do bebê, mas os primeiros meses de casados foram mágicos de qualquer forma. Talita se mudou oficialmente para a mansão, e Neuza foi convidada a morar com eles também. Bernardo insistiu, dizendo que queria a sogra perto para ajudar com o bebê, e porque sabia quanto Talita se preocupava com a saúde da mãe. A casa que antes era grande e vazia se encheu de vida, de risadas, de amor. Conforme a gravidez avançava, Talita desabrochava de forma linda. O corpo mudava para acomodar a vida nova que crescia dentro dela, e Bernardo a achava cada dia mais bonita. Ele beijava a barriga constantemente, conversava com o bebê sobre tudo, já planejando o futuro do filho que ainda nem havia nascido. Vamos te ensinar a ler cedo, como a mamãe adora, e vou te levar no escritório para aprender sobre negócios. Mas, principalmente, vamos te ensinar sobre amor, sobre família, sobre o que realmente importa na vida. O chá de bebê foi uma celebração alegre com as duas famílias reunidas. Eles ainda não sabiam o sexo do bebê, querendo esperar até o nascimento, então a decoração era neutra em tons de verde e amarelo. Clarice e Neuza se tornaram amigas próximas, as duas mães unidas pela expectativa do neto que chegaria em breve. Quando as contrações começaram numa manhã ensolarada de domingo, 3 dias antes da data prevista, Bernardo entrou em pânico completo. Tropeçou nos móveis tentando pegar a bolsa do hospital que estava preparada há semanas. Perdeu as chaves do carro 2 vezes. Dirigiu 20 quilômetros acima do limite de velocidade, enquanto Talita tentava acalmá-lo dizendo que tinham tempo. Respira, amor. As contrações ainda estão espaçadas. Não precisa quebrar todos os limites de velocidade da cidade. Mas quando chegaram no hospital e a internaram, Bernardo não conseguia se acalmar. Segurou a mão dela durante todo o trabalho de parto, que durou 12 horas longas e intensas. Ele enxugava a testa dela, sussurrava palavras de encorajamento e, quando a dor ficava insuportável, deixava que ela quebrasse os dedos dele sem reclamar. Você consegue, amor. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Está quase acabando. Quando finalmente, após um último esforço que pareceu arrancar toda a energia de Talita, o bebê nasceu e deu o primeiro choro, Bernardo chorou mais que ela. O médico colocou o bebê no colo dela, e através das lágrimas de exaustão e alegria, Talita viu o rostinho perfeito do filho. É um menino. Bernardo se inclinou e segurou o filho pela primeira vez, as mãos tremendo ligeiramente, os olhos arregalados de maravilha absoluta. Olha só, a gente fez esse milagre. Olha como ele é perfeito. Eles o batizaram de Miguel, e desde o primeiro dia, ele transformou completamente a vida deles. A mansão, que antes era silenciosa e vazia, agora vivia cheia de choro de bebê, risos, o caos organizado de uma família nova. Bernardo era um pai completamente dedicado, acordando no meio da noite para ajudar com as mamadas, trocando fraldas sem reclamar, simplesmente segurando o filho por horas enquanto ele dormia. Talita observava o marido com o filho e sentia o coração transbordar de amor. Aquele homem que ela admirara de longe por 2 anos, que a ignorara completamente, porque ela era apenas a empregada invisível, agora era o pai dedicado do filho dela, o marido atencioso que a amava incondicionalmente. A vida havia dado uma volta completa, de forma que ela jamais poderia ter previsto. Neuza ajudava com o bebê durante o dia, dando dicas de avó experiente, permitindo que Talita descansasse quando necessário. Clarice visitava quase todos os dias, trazendo comida, roupinhas novas para o neto, simplesmente querendo estar perto da família. A casa estava sempre cheia de gente, de amor, de vida. Os primeiros meses com Miguel foram desafiadores, mas maravilhosos.
Noites sem dormir, fraldas constantes, preocupações sobre cada tosse ou espirro. Mas também havia os momentos mágicos, o primeiro sorriso verdadeiro do bebê. A forma como ele segurava o dedo de Bernardo com força surpreendente, os sons fofos que fazia quando estava feliz. Bernardo continuava sendo o marido atencioso, mesmo com o cansaço da paternidade nova. Ele contratou ajuda extra para a casa, para que Thalita pudesse se concentrar no bebê. Insistia que ela tirasse tempo para si mesma, surpreendia com jantares românticos em casa depois que Miguel dormia. E toda noite antes de dormirem, ele sussurrava as mesmas palavras que haviam se tornado tradição. Te amo mais hoje do que ontem, mas menos do que amanhã. Thalita respondia beijando-o suavemente, grata todos os dias pela reviravolta impossível que sua vida havia tomado. De empregada invisível à esposa amada, de mulher insegura à mãe confiante, de solitária a completamente cercada de família. Era mais do que jamais ousara sonhar. Quando Miguel completou 6 meses, gordinho e saudável, com olhos verdes iguais aos da mãe e sorriso encantador, a família organizou uma festa pequena para celebrar. Amigos e familiares se reuniram na mansão e Thalita observou o filho sendo passado de colo em colo, amado por todos, e sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Naquela noite, depois que todos foram embora e Miguel dormia profundamente no berço, Thalita e Bernardo ficaram na varanda observando as estrelas, abraçados em silêncio confortável. Foi ele quem quebrou o silêncio com uma sugestão que a fez sorrir. Talvez seja hora de pensar em dar um irmãozinho para o Miguel. O que você acha? Thalita corou, mas havia alegria genuína na resposta. Temos a vida inteira pela frente. Mas sim, uma menina seria perfeita, com seus olhos castanhos desta vez. Bernardo a beijou suavemente, e naquele momento, abraçados sob as estrelas com o filho dormindo dentro de casa, Thalita finalmente acreditou com cada fibra do ser que merecia aquela felicidade toda. Os meses seguintes trouxeram uma rotina nova e feliz para a família Almeida Vasconcelos. Miguel crescia rápido, atingindo cada marco de desenvolvimento com um entusiasmo contagiante. Quando começou a engatinhar, transformou a mansão em seu território pessoal de exploração. E Bernardo passava horas no chão brincando com o filho, esquecendo completamente dos compromissos de trabalho que antes consumiam toda a sua atenção. Thalita observava essas cenas com o coração cheio. O homem que ela admirara silenciosamente durante 2 anos, que parecia tão distante e inatingível, agora estava de 4 no chão fazendo sons de animais para fazer o filho rir. A transformação dele era completa, de empresário focado exclusivamente em negócios para pai dedicado que reorganizara completamente as prioridades da vida. Uma tarde de sábado preguiçosa, encontrou a família reunida na sala. Miguel, agora com 8 meses, estava na manta colorida cercado de brinquedos, balbuciando sons que pareciam querer dizer alguma coisa. Neuza estava na cozinha preparando o jantar, enchendo a casa com aromas deliciosos de comida caseira. Clarice havia visitado mais cedo e deixado mais roupinhas para o neto, que crescia tão rápido que mal conseguia usar tudo antes de ficar pequeno. Bernardo estava no sofá com Thalita aninhada contra o peito dele, observando o filho brincar, quando fez um comentário que a pegou de surpresa. Sabe o que eu percebi outro dia? Faz quase 1 ano desde aquele jantar com os Montalvo. 1 ano desde que tudo mudou entre nós. Thalita sorriu com a memória. Parece uma vida inteira atrás. Eu era tão diferente, tão insegura. Você era perfeita. Eu que era cego demais para perceber. Não, eu realmente era diferente. Tinha tanto medo de não ser boa o suficiente, de que você acordasse um dia e percebesse que cometeu um erro. Agora eu sei que mereço isso tudo. Mereço você, mereço essa família, mereço ser feliz. A confiança na voz dela era nova, conquistada através de meses de Bernardo, demonstrando consistentemente o quanto a amava. Ele a virou nos braços para que ficassem frente a frente e segurou o rosto dela com ternura. Você sempre mereceu. Só precisava acreditar nisso. E eu sou grato todos os dias por você ter aceitado aquela proposta absurda. 5.000 reais para fingir ser minha esposa por uma noite, lembra? Melhor investimento que já fiz. Thalita riu, realmente riu,
algo que fazia com frequência agora, mas que era raro na época em que trabalhava como empregada. Você ficou desesperado naquele dia. Eu nunca tinha te visto assim, completamente perdido, porque eu sabia que aquele negócio era crucial. Mas olhando agora, os 15 milhões que consegui com o investidor não significam nada comparado ao que realmente ganhei naquela noite. Ganhei você. Ganhei nossa família. Ganhei um propósito de vida que vai além de apenas fazer dinheiro. Miguel escolheu aquele momento para dar um grito agudo de alegria, chamando a atenção dos pais. Bernardo se levantou e pegou o filho no colo, fazendo-o voar no ar enquanto o bebê gargalhava. Talita observava a cena com lágrimas de felicidade nos olhos, ainda incrédula às vezes de que aquela era realmente a vida dela. A empresa de Bernardo continuava prosperando com o investimento dos Montalvo. A expansão internacional estava indo melhor que o previsto, e ele recentemente abrira escritórios em 3 países da América Latina. Mas agora ele delegava muito mais, confiava na equipe e se recusava a trabalhar fins de semana ou noites. A família vinha primeiro, sempre. Eduardo e Mercedes Montalvo visitaram novamente alguns meses depois do nascimento de Miguel e ficaram encantados ao conhecer o bebê. Mercedes segurou o pequeno com lágrimas nos olhos, lembrando de quando os próprios filhos eram bebês. Vocês criaram algo lindo aqui. Não é só o sucesso nos negócios, Bernardo. É a família que construíram. É o amor que têm um pelo outro. Isso é o verdadeiro sucesso na vida. A validação dos investidores que haviam sido catalisadores de tudo aquilo trouxe um senso de fechamento de círculo. Tudo tinha começado com uma farsa desesperada, e agora era a realidade mais genuína e feliz que Talita poderia imaginar. Uma noite, depois de colocar Miguel para dormir, Talita estava no quarto que antes era a biblioteca, agora transformado em seu espaço pessoal. Bernardo havia insistido que ela voltasse a estudar, e ela retomara a faculdade de letras, fazendo aulas online quando o bebê dormia. As prateleiras ainda estavam cheias dos livros que ela organizara como empregada, mas agora ela podia lê-los livremente, sem se esconder. Bernardo entrou e a encontrou debruçada sobre os livros, estudando para uma prova. Ele se aproximou por trás e beijou o topo da cabeça dela. Como está indo? Bem, é desafiador conciliar com o Miguel, mas estou adorando. Esqueci o quanto amava literatura, o quanto queria ensinar. Quando você terminar a faculdade, podemos pensar em você dar aulas, se quiser, ou fazer mestrado. O que você sonhar, eu apoio. A liberdade de sonhar novamente, de ter objetivos além de apenas sobreviver, ainda era nova para Talita. Durante anos, seu único foco fora cuidar da mãe doente e pagar as contas. Agora tinha permissão para querer mais, para ser mais. E era libertador de uma forma que ela não conseguia explicar completamente. Minha mãe está tão melhor agora. Os médicos disseram que com o tratamento adequado e menos estresse, os pulmões dela estão se recuperando. Ela pode viver muitos anos ainda. Bernardo sorriu, satisfeito. Claro que vai. Ela vai ver os netos crescerem, vai ser a avó presente que o Miguel merece. E talvez outros netos também. Ele deixou a sugestão no ar, e Talita sentiu o coração acelerar. Eles haviam tocado no assunto algumas vezes, mas sempre de forma vaga. Agora parecia que Bernardo estava seriamente considerando expandir a família. Miguel tem quase 1 ano. Você acha que está na hora? Acho que não existe hora certa ou errada. Mas sim, eu adoraria ter outro filho. Uma menina, quem sabe, com seus olhos verdes e meu nariz. Talita riu da especificidade. Meu nariz e seus olhos também funcionaria. Qualquer combinação vai ser perfeita, porque vai ser nosso. Eles se beijaram suavemente, e havia uma promessa naquele beijo, de mais vida, mais amor, mais família pela frente. Mas não havia pressa. Tinham tempo, tinham estabilidade, tinham um amor sólido que podia suportar qualquer coisa. Os meses continuaram passando em uma sucessão de momentos felizes. O primeiro aniversário de Miguel foi celebrado com festa grande, com palhaços e bolo decorado, e parentes de ambos os lados se misturando como se sempre tivessem sido uma família só. O bebê, alheio a toda a atenção, ficou mais interessado em destruir o bolo com as mãozinhas gordas, manchando-se completamente de glacê e fazendo todos rirem. Foi depois daquela festa,
quando a casa finalmente estava silenciosa e Miguel dormia profundamente, exausto da agitação, que Talita e Bernardo tiveram uma conversa importante. Estavam na cama, abraçados na escuridão confortável do quarto, quando ele trouxe à tona algo que vinha pensando há semanas. Talita, eu quero te mostrar uma coisa. Ele acendeu o abajur e pegou uma pasta que estava na gaveta da mesinha de cabeceira. Dentro havia documentos legais que ela não entendeu completamente à primeira vista. Bernardo explicou com voz séria. Coloquei metade de tudo no seu nome. Metade da empresa, metade das propriedades, metade das contas. Tudo dividido igualmente entre nós. Talita ficou chocada. Bernardo, você não precisa fazer isso. Eu confio em você. Eu sei que confia, mas quero que você saiba que nunca mais vai ter que depender de ninguém. Se alguma coisa acontecer comigo, você e Miguel estão completamente protegidos. E mesmo que nada aconteça, quero que você saiba que somos parceiros de verdade em tudo, não só em amor, mas também financeiramente. Você não é minha dependente, Talita. Você é minha igual. As lágrimas escorreram pelo rosto dela com a magnitude do gesto. Era mais que dinheiro ou propriedade. Era respeito, era reconhecimento, era ele dizendo de forma concreta que ela tinha tanto valor quanto ele em todos os aspectos da vida deles juntos. Você tem certeza absoluta? Isso é muito. Tenho certeza absoluta. Você merece isso e muito mais. Assina aqui. Ela assinou os documentos com mãos trêmulas e, quando terminou, Bernardo a puxou para um abraço apertado. Pronto. Agora você é oficialmente empresária, dona de metade de um império. Como se sente? Talita pensou por um momento antes de responder, e quando falou, havia maravilha genuína na voz. Eu me sinto livre. Pela primeira vez na vida, completamente livre. Numa tarde preguiçosa de domingo, quase 15 meses depois daquele jantar que mudara tudo, Talita estava na varanda observando Miguel brincar no jardim, sob a supervisão atenta de Neuza. Bernardo se juntou a ela, passando o braço pela cintura e puxando-a para perto. Em que você está pensando? Em como a vida é estranha. Há pouco mais de um ano eu era a empregada invisível que limpava esta casa. Agora sou dona dela. Eram duas vidas completamente diferentes e, às vezes, ainda parece surreal que eu seja a mesma pessoa. Você sempre foi essa pessoa, Talita. Forte, inteligente, incrível. Só precisava da oportunidade certa para florescer. Miguel escolheu aquele momento para correr até eles com pernas ainda instáveis, gritando algo que soava vagamente como papai. Bernardo o pegou no colo e o ergueu alto, fazendo-o gritar de alegria. Talita observou os dois homens que amava mais que tudo e sentiu o coração transbordar. Sabe o que eu penso às vezes? Que tudo aconteceu exatamente como deveria. O seu desespero, minha aceitação, aquele beijo que mudou tudo. Se qualquer detalhe tivesse sido diferente, talvez não estivéssemos aqui agora. Bernardo olhou para ela com olhos cheios de amor. Destino, então. Ou sorte, ou os dois. Eles ficaram ali na varanda, os três juntos enquanto o sol começava a se pôr sobre Vitória. A vista do mar brilhava dourada sob a luz do entardecer, e Talita pensou em quanto sua vida havia mudado desde que acordara naquela manhã há mais de um ano, preocupada apenas em chegar no trabalho no horário. Miguel começou a bocejar, sinal de que estava na hora do cochilo da tarde. Bernardo o levou para dentro, e Talita o seguiu observando o marido colocar o filho gentilmente no berço, cobri-lo com o cobertor favorito e sussurrar palavras de amor que o bebê provavelmente não entendia, mas certamente sentia. Quando saíram do quarto, deixando Miguel dormindo profundamente, Bernardo segurou a mão de Talita e a puxou para o quarto deles. Trancou a porta, a pegou no colo e a depositou na cama com cuidado reverente, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele fez amor com ela lentamente, tomando o tempo para explorar cada centímetro, sussurrando palavras de amor entre os beijos. E depois, quando estavam abraçados em silêncio satisfeito, ele traçou padrões preguiçosos nas costas dela e sussurrou a pergunta que mudaria tudo mais uma vez. Talvez seja a hora de encher essa casa com mais risos de criança. O que você acha de tentarmos dar um irmãozinho ou irmãzinha para o Miguel? Talita sorriu contra o peito dele,
imaginando uma menina de olhos verdes e cabelos escuros correndo pelos corredores da mansão. Acho que seria perfeito. Uma família grande e barulhenta. Então vamos fazer acontecer. Temos a vida inteira pela frente. E tinham mesmo. Uma vida que começara com R$ 5.000 e uma proposta absurda, que evoluíra através de um beijo teatral que se tornara real demais e que agora era a realidade mais bonita e genuína que qualquer um deles poderia ter imaginado. O que começara como mentira necessária transformara-se no amor mais verdadeiro que já haviam conhecido, provando que às vezes o destino escreve as histórias mais improváveis quando dois corações verdadeiros finalmente se permitem encontrar. Thalita adormeceu nos braços de Bernardo naquela tarde, com o som suave da respiração de Miguel vindo do quarto ao lado, com a certeza absoluta de que finalmente estava exatamente onde deveria estar. De empregada à esposa, de invisível à amada, de insegura à confiante, ela havia percorrido uma jornada que parecia impossível, mas que era gloriosamente real. E enquanto o sol se punha completamente sobre Vitória, lançando as últimas luzes douradas sobre a mansão à beira-mar, a família Almeida Vasconcelos dormia em paz, unida por um amor que desafiara todas as convenções sociais e provara que o coração não conhece barreiras de classe, dinheiro ou posição. Apenas conhece o amor verdadeiro, e quando o encontra, se agarra com toda a força e nunca mais solta. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Thalita e Bernardo tenha tocado seus corações profundamente. Uma história que começou com uma proposta impossível e se transformou no amor mais verdadeiro, provando que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas dos momentos mais inesperados. Se você se emocionou com a jornada desta empregada corajosa que conquistou não apenas o coração de um milionário, mas também sua própria confiança e dignidade, deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas histórias igualmente cativantes que preparamos para você. Todos os dias trazemos narrativas que exploram o poder transformador do amor verdadeiro, da coragem e da esperança. Temos uma playlist especial com histórias semelhantes que vão te fazer acreditar que o impossível pode acontecer. Basta clicar aqui ao lado. Conte-nos nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou na história de Thalita e Bernardo. Foi o primeiro beijo que mudou tudo? A proposta de casamento inesperada? O nascimento do pequeno Miguel? Queremos saber o que tocou seu coração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que todo mundo merece ser feliz, independente de onde começou. E lembre-se sempre, assim como Thalita descobriu, você também merece toda a felicidade do mundo. Até a próxima história, e que o amor verdadeiro encontre seu caminho até você.